Nesse vídeo vamos provar juntos esse roche pequeno que veio diretamente dos Estados Unidos. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Saka para mais um conteúdo no TSM e hoje falaremos a respeito desse roche pequeno ou desse pequeno roche da marca americana Maison Shisha Ware, que foi enviado para mim. Se você não se lembra, teve um vídeo aqui no canal de um unboxing diretamente dos Estados Unidos da The Hookah Vault. E aí o Sean, que é o dono, mandou aí o Maison Shisha Ware Stinger, que é o nome desse modelo, para eu poder só conhecer, né, sem nenhum fim de gravar vídeo, conteúdo do tipo. E aí eu utilizei esse roche, para ser bem honesto com vocês, duas vezes. Uma mesmo mais completa e a outra assim eu parei porque eu tive algumas questões que acabaram me complicando, que foi principalmente na parte de alumínio. Só que agora nós temos o Skin Edition e eu quero ver se ele vai me ajudar. Fora que, cara, tem carvão cúbico, tudo bonitinho, coisa linda, dá pra fazer um teste muito legal. Porque quando se fala de carvão cúbico, cara, é padrão internacional, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, a galera só usa carvão cúbico, então é muito show a gente ter esse formato aqui no Brasil. Esse roche, por mais que ele seja pequeno, ele não é o menor que eu já utilizei. Se vocês já viram esse vídeo, que é do Viral Globe, né? O Viral, que é uma marca americana, ele tem um roche ainda menor. Então eu não ia ficar mentindo aqui pra vocês e falar, nossa, esse aqui é o menor roche que eu provei. Só que em questão de Cuba, é com certeza um dos menores, talvez o menor, de capacidade. Aqui no Brasil a gente tem algumas opções que vão poucas gramas de tabaco, mas esse aqui me surpreende, porque por mais que ele pareça ser grande, cara, não é, tá? É uma quantidade pequena de essência que vai aqui. E a gente vai medir não, né? Nós vamos pesar o nosso roche. Ó, a balança já tá aqui, tá certo? Temos aí o quê? Ó, vou colocar aqui mais no centro. 233. 233. Então, ó, se você parar pra pensar, é uma quantidade considerável para um roche desse tamanho, viu? Porque, meu, é muito pesadinho. Cara, vai bastante quantidade de tabaco. Legal. Então, 233 aí temos aqui nesse roche. Então, vamos lá, ó. Colocar uma Red Lemonade. E como que eu vou fazer? Soltinho no pagode, tá? Vai ser bem soltinho mesmo, porque eu acho que esse tipo de roche, por mais que vá uma quantidade baixa, o soltinho fica melhor, certo? Então grava esse número aí, 233 na cabeça. O que acontece sendo um roche pequeno, né, em relação à altura, baixo? Ele esquenta mais, mas mesmo ele tendo essa altura baixa, por ele ter uma quantidade maior de material, ele vai distribuir melhor, ou seja, não vai ficar só o calor concentrado ali na cuba e automaticamente, por dissipar melhor o calor, ele vai tornar essa peça tranquila de ser manuseada, mesmo com as peças de carvão. Isso eu falo por experiência própria ao longo das minhas sessões, foi bem sossegado, tá certo? Então ele traz mundos que são interessantes e precisam realmente, são contrastes que precisam ter, que ao mesmo tempo esse roche ele tem uma quantidade considerável aí de barro, né, de matéria-prima, ele também tem na questão de uma altura mais baixa. Então, cara, muito legal esses dois mundos together and forever. Eu fiz aí um pack como eu faria em outros roches. Eu não vou ficar inventando história aqui para ter números impressionantes para vocês, não. Vamos fazer o que a realidade é e como ela pede, sem mais nem menos. Uma coisa é certa, eu vou ter que pegar esse roche não, perdão, esse alumínio Skin Edition, opa, eu vou ter que cortar. Porque para ficar compatível, né? Porque... E eu não vou ficar gastando alumínio para mostrar para vocês que não funciona. Porra, não funciona. Olha o tamanho disso aqui, ó. Ó, eu vou cortar aqui mais ou menos 2 dedos meus. Que vai dar mais ou menos quase aqui, ó, tem uma área de corte. Vou inventar essa área aqui, ó. Tentar fazer um quadrado perfeito. Eu já não consigo. Eu já fiz alguma agada aqui. Não, até que ficou decente, ó. Cortei uma área parecida, essa aqui é maior, certo? Mas vocês não vão ser perfeccionista a ponto de ficar julgando até essa parte. Vamos ver quanto aí de matéria-prima nós temos aí de essência agora nesse roche. Tá zerada, ok? De 233, vamos para
241, Pato? 241. Então temos aí 8 gramas de essência. É pouquinho, hein? Cara, eu acho muito pouco. E minha opinião, esse Roche, ele é aquele para uma sessão individual, pela quantidade. Sabe, quero fazer um Rochezinho meu, só eu vou fazer aquele deguste. Então, sabe? Na verdade, parece até uma boa opção, né? Porque assim, a gente tá falando de 8 gramas. Numa caixinha aí, a gente faz aí, o quê? 6 sessões? 6, né? Porque dá 48, se a gente arredondar que usa 1 grama a mais, vai 2 gramas a mais, vai 6 roches. 6 roches em uma caixinha de essência rende bem. Sendo que geralmente utiliza-se mais ou menos... qual que é a média que você faz aí com 50 gramas? 3, 4 caixinhas? Eu acho que é isso, né? Depende muito de como monta o pack, né? Mais soltinho vai gastar menos. Como a borda aqui... Desculpa te interromper, Pato. Como tem a borda, então a furação não é que eu tô escolhendo fazer mais central. Eu tô no limite. E o limite é com essa borda que nós temos aqui. Eu vou mostrar pra vocês, 3 anéis de furação. Vou até fazer um pouquinho menos para ter bastante calor, pra gente dar uma, entre aspas, estressada nesse roche aqui. Caraca! Ele é difícil de esticar por ele ser baixo, hein? Meu Deus do céu, cara. O rochezinho difícil. Eu vou fazer assim aquela base, sabe, passando aqui. E depois eu fecho na mão. Não é tão legal, viu? Mas com o Skin Edition... mas é propaganda. Malandro, ele é mais maleável, então fica mais fácil de mexer em roche, que fica mais difícil como esse aqui. Confia! Isso aqui é bom demais, só. E aqui, já que eu cortei, ele acaba entrando nesse vinco. Na primeira vez que eu utilizei, eu não cortei. Aí eu só cortei depois. Aí ficou um lixo. Além de ser mais difícil de esticar, né, sem cortar. A segunda eu cortei. Mas aí, ainda assim, era alumínio tradicional. E agora com skin, ficou decente, vai. Não, pode de 0 a 10. Pode ser honesto. Não, 9. Eu gosto que você é um cara muito... Às vezes muito legal, mas às vezes muito mal, não. Muito maldoso? Mentira. Talvez exigente. Talvez exigente. E vamos utilizar o quê? Apple Top pra ficar Provost, né? Pra ficar bem gringão. Esqueça tudo. Pegar aqui as peças de carvão Cubic da Rainbow. Eu até pensei em colocar aqui 4, mas não é o que eu costumo fazer, né, velho? Não vou ficar enrolando. A gente aquece 4 pra mostrar pra vocês que se precisar a gente esquenta carvão. Mas se precisar mesmo, nós não vai precisar. Então assim, faltou um detalhe aqui, Pato, de medir esse roche. Eu vi que ali pelo pino central deve ter ali em torno dos seus 2 centímetros, tanto de pino central na parte, né, como de encaixe de roche. Em questão de altura aqui, eu vou medir e eu te falo, tá? E aí você precisa confiar em mim, Pato. Eu confio. Aqui, se a gente pegar 6 centímetros, um roche de 6 centímetros. Monge tem mais ou menos 9,5, quase 10, sabe? E aí ele tem também de diâmetro de cuba. Aqui o diâmetro de cuba é quanto, meu Deus do céu? Porque não entra controlador de calor nem a pau Juvenal. Então a gente tem aqui 6 também, certo? 6 com 6. Deixa eu fazer aqui de novo, né? Porque eu gosto de inventar história. Não, que 6, malandro. Tô falando muita asneira. Se pegar aqui, dá 6,5. 6,5. 6,5 com 6 de altura, né? Ou seja, quase um quadrado, né? Ele tem mais de cubo do que ele tem de altura. Bem comum, né? Exatamente. E aí nada mais justo do que utilizar um carvão cúbico, né? Já que ele tem essa questão. E ele é bem achatado. Só que aqui, na questão de setup, eu gostei. Ele não ficou... Eu achei que ele ia ficar muito desproporcional. Mas ficou um pouco, mas nem tanto, assim. Eu achei que ficou de 0 a 10, a beleza tá um 6, assim. Tá de boa. Não, talvez... Mas eu achei que ia ficar meio horroroso. Mas eu acho que o fato de colocar o Provost, o carvão, e aí vai dando um pouco mais de altura, aí ele não ficou tão largo. Ele ficou um pouco mais... Eu acho que se tivesse num Money, ia ficar mais proporcional. Ia ficar mais? Mais proporcional. Mais desproporcional. Isso. Na versão Patrick sarcástico ia ficar mais proporcional. Se for no sarcasmo, sim, ia ficar bem mais proporcional. E se botar num Kine, aí esquece. Bizarro, cara. Bizarro. Colocar no Money isso aqui não dá, não. E eu particularmente gostei. E o que me surpreendeu mesmo, de fato, logo desde o início,
foi essa questão dele ser bem pesado, de ter bastante matéria-prima, cara. 228 gramas. Para um roche desse tamanho é bastante. É bastante coisa. É consideravelmente bastante coisa. Então é importante ressaltar essa parte, certo? Eu achei que é um roche que, nesse quesito, ele surpreende bastante. Porque esse é o mesmo peso, ou até mais, por exemplo, se você pegar um roche, pegar um padrão Hookah John, ele com certeza é mais pesado do que um 80 Fit. Se você pegar um Mini Armory dos novos, talvez ele bata o mesmo peso. Tangiers Small, ele já passa. Entre outros modelos americanos, tá, que eu tô falando. Então me surpreendeu bastante. E a própria Mason Shisha-Ware tem vários modelos, né? E eles não trabalham somente os roches, tem as piteiras. Esse roche aqui, pelo valor que eu consultei, ele é um valor que, cara, não é proibitivo, mas ele é muito alto para o nosso mercado, que acaba sendo em torno de 60, 65 dólares. Cara, é muito. Isso é mais de 350 reais. Dificilmente acharia uma pessoa que pagaria 350 reais num roche desse tipo. E eu nem vou ficar falando compre e nem vou falando não compre. Se você achar legal, você compra. Se você não achar legal, achar uma porcaria, também tá tudo certo. Mas eu acho que com esse valor, cara, quase ninguém compraria esse roche. O que eu recomendo é que se for comprar, acho que vale mais a pena viajar até lá e comprar, porque se for pagar o imposto de 350 reais, vai sair aí, facilmente passa os 500 reais. Então você está criando aí um curso das pessoas não comprem no Brasil. Se quiser, o link da minha apostila tá aqui na descrição. Brincadeira, viu, gente? Seu e-book, né? Meu e-book. Cara, hoje tá um dia friozinho e a gente fica com aquela preguiça, né? Tanto que minha voz tá mais calma, tá mais tranquila aqui. Mas é engraçado, né? Porque até mesmo se eu pensar em dólares, ainda é um valor alto. Hoje você tem, por exemplo, a Alpaca, que na minha humilde opinião é o melhor roche americano, em torno de 25, 30, alguns modelos mais caros lá, o quilo com 35, 40 dólares, mas com entre 25 a 30 você já consegue pegar um Suri, por exemplo. Talvez um pouco mais você pegue uma versão maior para controlador e tudo mais, um Rook. Mas 65 é muito, cara. E a gente tá falando aí de 65 no roche pequeno, né? Então, de repente, outros modelos talvez ultrapassem esse valor. Não sei. Tô falando no achismo, né? Existe essa possibilidade de ser mais caro, por que não? Se a versão pequena que já vem uma boa quantidade de material, eu suponho que quanto maior o roche, mais pesado ele seja, porque vai mais material. Exato. E talvez isso acarrete num preço maior também. Não dá pra saber. Só pra explicar pra vocês, isso que eu tô fazendo aqui, puxando, é normal, tá? Quando eu utilizo o Apple on Top, né, Provost com 3 peças cúbicas, ele tem uma demora maior se comparado com só aquela peneira e o alumínio. É normal. Porque a passagem de ar aqui é super diferente e tudo mais. O carvão cúbico ele aquece de uma outra maneira. Só que, na minha opinião, a questão que você tem um controle melhor de calor dessa forma, para mim, é uma coisa que realmente acontece. E com o Aluminium Skin Edition ficou possível aí de fazer uma sessão que os carvões continuem super acesos. Em questão de sabor, tá bem legal. Por quê? Com essa distância que tem em relação ao tabaco para o carvão, não tem aquele super gelado. É um gelado na medida, tem as frutas vermelhas, tem o limão, como a Red se propõe. Ou seja, não tem toda aquela alteração. O que eu sinto que quando há o alumínio e a nossa tela barra peneira, é que como um calor mais próximo, ele acaba aquecendo muito mais. Só que aí, se você fizer um excelente controle de calor, você consegue obter ali um início, um meio e um fim maravilhoso, mas é bem dependente da pessoa. Aqui, por ser uma evolução gradual, um pouco mais lenta, você não tem toda essa necessidade de ficar mexendo as peças de carvão e consegue obter um resultado um pouco maior, um pouco mais para frente, entendeu? Mas mesmo assim, super gostoso, viu? E umas curiosidades aí do roche. Chama Mason, né? Mason é pedreira em inglês.
Gostei, então vai contando, porque você já conhecia a marca, né? Eu já tinha Você visto lembra algumas vezes. Conta aí também, quando você acha que... Você lembra que você viu a marca pela primeira vez? Eu lembro que eu vi há um bom tempo, deve ser por volta de 2018, 2019, não lembro. Eu tinha visto através do Facebook, naqueles grupos, tinha um grupo que chamava Hookah Enthusiasts, que é focado no mercado americano mesmo. E às vezes postavam sobre o Roche, né? Acho que a marca em si postava também lá. Alguns Roches parece que eram feitos pré-venda, então eles trabalhavam assim de uma forma meio reduzida. Os valores, pelo que eu lembro, sempre foram altos, mas era meio que desejado, era assim meio que o item de desejo lá fora. Tava sempre em sold out quando eu via. Aí Mason, esse nome aí pelo que a gente pesquisou, né? É pedreira, não de quem constrói casa, tá? É de onde tem depósito de pedra mesmo. Por isso que até o desenho ali do Roche, né? Tem gravado em baixo relevo umas pedrinhas ali. E Stinger é ferroada, né? Picada, algo do tipo. Eu gostei de todas as informações que você trouxe aí. A única que não faz sentido pra mim é essa questão do nome agora, ferroada. Eu também não sei o porquê. A não ser que tenha algum formato que lembre, por exemplo, animais que tem ferrão. Não acho que pareça. Certo? Ou talvez tenha algum duplo significado também essa palavra, não sei. E eu gostei da ideia do Mason ser aí pedreira. Porque por mais que o Roche não seja feito de pedra, né? Ele é feito de cerâmica branca. Tem uma questão que eu consigo entender sobre robusto. Ele meio que remete, né, a matéria-prima. Porque, beleza, não é a mesma coisa, mas, querendo ou não, é a mesma família, mesmo ali parecido, né? Como sempre, um poço de conhecimento. Muito obrigado pelas suas informações a respeito dessa marca. De nada. Eu sempre soube que era uma marca que tinha desejo e até mesmo trabalhava dessa forma aí, com esses lançamentos em quantidades limitadas. Mas a priori, assim, né, eu pude conhecer ano passado, assim. Então, é um negócio que... É uma marca, né? É um negócio também, né? Que já existe há um bom tempo, só que aqui no Brasil a gente nunca teve a venda dos produtos da Mason Shisha-Ware. E vejo que, assim, na Europa há um interesse sobre essa marca, só que agora com uma crescente de produtos diferenciados, né? Por exemplo, na Europa já há um movimento com o uso de roches tradicionais também, né? O roche da Cosmoball vem crescendo no uso, por exemplo, na Alemanha. Ao mesmo tempo, os roches da Hukain também, né, que tem os formatos tradicionais. Tem esse movimento, mas ainda creio que a parte majoritária dos consumidores na Europa seja de formato funnel, assim como é aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Porque afinal de contas o roche tradicional, ele suja água, então você tem que fazer essa troca. E não que quem use funnel seja preguiçoso, é que realmente quem gosta de um tradicional vai ter um trabalho gigantesco toda a sessão. Gostei. Achei um rochezinho para sessão individual legal. Para sessão em galera, não. Jamais, de maneira nenhuma. Porque isso aqui vai torrar rápido com todo mundo fumando sem ter aquela pausa, sabe? A parte negativa dele é que assim, de um lado você economiza aí fazendo mais roches com uma caixinha, mas do outro você gasta mais adquirindo roche, né? É aquela coisa. Ele não é inquebrável. Exato. Então não é uma substituição exata de uma por outra, né? Você vai gastar menos essência, mas se quebrar o roche, você realmente vai ter que gastar mais 60, 65 e poucos dólares. E existe, claro, essa dificuldade de se preparar o roche, porque toda vez, independente do tamanho da mão, você vai ficar batendo ela. Então não é tão confortável. E toda vez você vai ter que cortar o alumínio. Não que você vai ter a perda do alumínio, mas você vai ter que ter esse trabalho de recortar. Então assim, seria legal? Acho que mais para uma questão, um propósito de coleção, do que propriamente ter um roche que vai ser fácil, prático para usar no dia a dia. Coleção acaba sendo legal. Assim como eu faço, né? Eu sempre falo para vocês que a coleção que eu mais gosto é a minha coleção dos roches, porque são modelos diferentes, variados, com propostas e desenhos também bem legais. É onde eu mais gosto, cuido bastante. E enfim, tanto que esse roche tem uma leve pontinha assim que eu fiquei um pouco, né, já na segunda vez que eu utilizei e tal, não sei o que, ele tava lá e aí acabou acontecendo esse leve deslize, mas não é muito comum, graças a Deus, acaba tendo o máximo cuidado possível aí com as minhas
com os meus roches, com a minha coleção. Fechado? Então tamo junto, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça sempre aqui os nossos vídeos de assistir e comentar. Até a próxima, valeu e tamo junto.